Olá, eu sou o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesta aula nós vamos fazer alguns exemplos de exercícios relacionados à área de triângulo na geometria analítica. Na nossa última aula eu mostrei para vocês aqui como faz o cálculo da área de triângulo pela geometria analítica. Se você não assistiu aí, vou deixar o card aí para você aqui em cima, o link para você acessar essa aula, depois você volta para esta aqui, ok? Então vamos lá. Então aqui, só para dar uma retomada, nós falamos sobre a fórmula da área do triângulo. Isso aqui eu demonstrei para vocês lá que realmente é verdade, né? E que ela pode ser resolvida através, esse determinante pode ser resolvido através da regra de Sarros, ok? Então, mostrei para vocês que aqui a gente utiliza as coordenadas dos 3 pontos, né, do triângulo, e essas são as coordenadas aqui, ó, o x do A e y do A, no caso do B, o x do B e y do B, e no C, x do C e y do C, ok? E aí, a fórmula é módulo do determinante dividido por 2, que na aula passada eu mostrei para vocês que eu gosto de escrever assim, direto, tudo numa coisa só, né? Meio vezes o módulo do determinante, ok? É a mesma coisa. E aí você tem que lembrar que o determinante é isso aqui. Bom, vamos para um exemplo aqui. Agora, eu vou utilizar o exemplo que eu utilizei na aula passada, que o resultado aqui, ó, dava área 6. Só que eu vou fazer um esquema diferente aqui para vocês perceberem como é que ele funciona. Esse exemplo, a gente calculou ele na aula passada e ele dava área 6. Eu vou fazer uma situação aqui para vocês verem como é que o pessoal monta alguns exercícios de vestibular. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar, por exemplo, esse valor aqui, ó, e vou tirar ele. Como eu sei que a área desse triângulo dá 6, eu vou pegar esse 1 e no lugar dele eu vou colocar aqui y, certo? Vamos colocar uma letrinha, para ficar mais bonitinho. Ó. Quero que ele encontre a letra B, ok? Então, as coordenadas desse ponto aqui, na verdade, seriam 2 e B. E aí esse exercício ele ficaria assim, ó. Sabendo que a área desse triângulo é 6, encontre, né, a coordenada B do ponto A, sabendo que a área aqui é 6. Então esse é um clássico exercício, já um degrauzinho acima. Então lembrando que os exercícios mais básicos eu fiz na aula anterior. Vou deixar o card aqui em cima, né, já deixei para vocês. Assiste aquela aula lá, depois você volta aqui nessa. Se você não entendeu muito bem ainda, né, ou não sabe como é que calcular a área de triângulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a fórmula da área. Já que a área é 6, nós vamos aplicar exatamente aquilo que a gente já fez no exercício anterior. A fórmula é meio vezes o módulo do determinante, ok? E isso dá 6. Então, eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou passar este 2 multiplicando para cá. Vai ficar simplesmente o módulo do determinante, ó. Determinante, módulo dele é igual a 12, ok? E agora, nesse determinante aqui, eu vou continuar ele aqui na frente, nós vamos utilizar os pontos. Só que agora, no lugar do ponto A, eu vou colocar 2 e B, certo? Lembrando que aqui eu estou inventando um exercício, né, como se fosse um exercício de vestibular, para a gente descobrir uma incógnita. A gente já sabe que esse B dá 1, e eu quero mostrar para vocês como é que a gente encontra ele. Então vai dar 2 e B, o ponto B aqui vai ser 6 e 3, e o C, 4 e 5. Lembrando que a gente completa com 1, né, determinante, e fecha ele aqui, ó. E para resolver ele, nós vamos aplicar a regra de Sarros. E a regra de Sarros, a gente repete a primeira e a segunda coluna. Então, fica 2, 6 e 4. A segunda coluna, B, 3 e 5. E a gente viu aqui, né, que o módulo desse determinante dá 12. Então, dá 12. Bom, agora nós vamos começar a resolver a regra de Sarros, lembrando que está tudo aqui dentro do módulo, né? Então vou pôr aqui, isso aqui é o módulo.
Então, vamos fazer com corzinha diferente aqui. Então, aqui multiplica esse. 2 vezes 3 vezes 1. Multiplica esses 3 aqui. B vezes 1 vezes 4. Mais a última diagonal principal. 1 vezes 6 vezes 5. Certo? Agora, nós vamos multiplicar a diagonal secundária. Então, menos 4 vezes 3 vezes 1. Então, menos 4 vezes 3 vezes 1. Menos 5 vezes 1 vezes 2. 5 vezes 1 vezes 2. Menos 1 vezes 6 vezes b. Menos 1 vezes 6 vezes b. Ok? E aí eu vou fechar o módulo, e isso é igual a 12. Módulo de tudo isso. 2 vezes 3 vezes 1, 6. B vezes 1 vezes 4, dá 4b. 6 vezes 5 vezes 1, então dá 30. 4 vezes 3 vezes 1, dá menos 12. 5 vezes 1 vezes 2, dá menos 10. E aqui 1 vezes 6 vezes b dá menos 6b. Isso tudo dentro do módulo, que dá 12. Agora vamos juntar o que dá para juntar aqui. Então eu tenho os valores aqui positivos. 6 com 30 dá 36. O 4b dá para juntar com menos 6b. Fica menos 2b. E o menos 12 com menos 10 vira menos 22. O módulo disso dá 12, ok? Ajeitando mais um pouquinho aqui, dá para juntar o 36 com menos 22. Então, 36 menos 22 sobra 14 menos 2b, módulo de 12, ok? Só que isso que sobrou aqui é o que a gente chama de equação modular. Então, vou até anotar aqui, ó. Equação modular. E seria bom que você tivesse já estudado sobre as equações modulares. Eu não me lembro se nesse momento eu tenho aula já sobre isso, mas se tiver aula já sobre equação modular, eu vou deixar um card aqui em cima para você. Vamos fazer um slide novo aqui para a gente continuar. Bom, então eu só coloquei na outra página aqui, ó, a nossa equação modular, e agora nós vamos continuar a resolução dela. Lembrando que esse exercício eu alterei ele para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui era A1, né? Eu troquei por B. E a gente quer descobrir agora esse valor de B, que é como, na verdade, aqui a pergunta é outra, porque eu alterei esse exercício para mostrar para vocês como é que os caras criam alguns exemplos de questões de vestibular, que a moçada adora achar incógnita, né? A grande maioria dos exercícios é para descobrir o valor de alguma coisa, e é o que nós estamos fazendo aqui. Então, continuando. Equação modular, ela é bem simples, ó, vou comentar sobre ela aqui, ó. Então, por exemplo, módulo de 2 é 2 e módulo de menos 2 também é 2. Sendo assim, eu tenho duas possibilidades aqui para dar 2. Então, se eu tivesse essa pergunta, ó, qual o valor de x para que o módulo dele dê 2? Concordam que seriam dois caminhos? Uma possibilidade seria x igual a 2 e o outro caminho seria ser x igual a menos 2. Concorda? Então, eu costumo dizer que essa resolução básica aqui de equação modular, ela tem dois caminhos. Você vai igualar uma vez ao valor positivo e uma vez ao valor negativo, ok? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, vão ser dois caminhos. Aqui vão ter duas respostas para o B. Então, vão ser dois caminhos. Primeiro caminho, 14 menos 2b igual a 12. E o outro caminho, 14 menos 2b igual a menos 12. São duas possibilidades. Continuando a resolução aqui,
Eu vou isolar o b, então menos 2b igual a 12 menos 14. Então, eu vou ficar com menos 2b igual a menos 2. Como aqui deu negativo lá no b, eu vou multiplicar por menos 1. Um dos caminhos para resolver isso aqui, né? Vou mudar o sinal daqui e daqui. Então, vai ficar 2b igual a b, aliás, 2b igual a 2. E agora eu posso passar dividindo 2 dividido por 2, que vamos encontrar o 1 que eu disse para vocês que era a resposta. A gente já sabia, né? Porque eu montei o exercício assim, né? Ó, eu tirei esse 1, coloquei um b. E como a gente sabia que a área era 6, eu queria descobrir esse b. Acabamos de descobrir, ó, o valor do b é 1. Só que na equação modular, nós vamos ter mais uma possibilidade. O outro caminho vai ser esta possibilidade aqui, ó. Na geometria analítica é muito comum poder ter duas possibilidades, né? Porque esse valor aqui pode ser positivo e negativo, por exemplo, né? Então, continuando a resolução aqui, 14 menos 2b igual a menos 12. Opa, vamos já isolar aqui. Vamos aproveitar a linha. Eu vou deixar o menos 2b aqui e vou mandar o 14 para o outro lado, só que ele vai ficar menos 14. Então, aqui, menos 2b, e aqui vai dar menos 26. Novamente, eu vou multiplicar por menos 1. Vamos ficar com 2b igual a 26. E 26 divididos por 2, o b vai dar 13. Então, isso aqui é uma outra possibilidade que nós temos de ter a área 6. Se o b for 1, a área desse triângulo vai dar 6. E se o b for 13, ele também vai dar 6. Então, nós teríamos duas respostas, que a solução pode ser 1 ou 13, que a área vai dar 6, como a gente tinha dito aqui no início, ok? Bom, vamos lá para mais um exemplo. Então, esse aqui agora, queria que você desse uma pensada, ó. Agora é cálculo de área de polígono. Como é que nós poderíamos fazer o cálculo da área desse polígono usando o que a gente aprendeu até agora? Dá um pause no vídeo e tenta resolver. Olha lá, ó. Tá vendo que eu coloquei uma divisão aqui no meio? Um dos caminhos para resolver isso seria dividir ele em dois triângulos para que você encontre a área desse e a área desse. Então, nós vamos ter que fazer duas vezes o cálculo da área de um triângulo, ok? Mas aqui eu vou mostrar um método um pouco melhor para vocês, um pouco mais rápido, certo? Então, vamos montar aqui pegando os vértices dos triângulos. Espera aí. Vamos pegar aqui, vamos iniciar pegando os vértices aqui de cada ponto. Então, aqui o que eu tenho? O vértice A, ele tem coordenadas menos 2 e menos 3, ok? O B, que é esse ponto aqui, ele está no menos 2 e no 3. Menos 2 e no 3. O ponto C, não vou precisar colocar ele aqui, ó, porque ele está na mesma reta, eu vou pegar só o ponto D. Então, vamos mudar aqui para D. Eu só preciso dos vértices, na reta aqui não precisa. 2 e 5. 2 no X, 5 no Y. Vamos precisar aqui do E também, ó. O E está na coordenada 4 no X, 0 no Y, ok? E o F também não precisa porque ele está na mesma reta aqui, ó. Então, aqui eu teria o triângulo ABE, que seria 1, e o triângulo BDE. Só que agora, para você não precisar calcular a área de um triângulo, calcular a área do outro triângulo e somar as duas áreas, eu vou mostrar para vocês um método que é bem mais rápido. Então, como é que a gente monta?
ele vai ficar bem parecido com o anterior, só que a gente vai montar ele numa sequência. Olha como fica. A área vai ser, de novo, continua meio vezes o módulo, continua tudo igual, só que ao invés de montar assim, ó, menos 2, menos 3, né, x e y, nós vamos montar assim, ó. Vai pôr o x de 1 aqui e o y dele aqui embaixo. Aqui na sequência, nós vamos pôr o x do b e o y do b. Na sequência, vem o d. É isso aqui que é importante, ó. Tem que seguir uma ordem. Se eu começar A e depois eu for para o B, obrigatoriamente eu tenho que pegar o próximo ponto, que é o D. Eu não posso colocar o A, o B e o C. E, aliás, o E aqui, ó. E você tem que ir numa ordem... Opa! Você tem que ir numa ordem que ele forme a figura. Ó, então, vem aqui e no final tem que fechar de novo. Então, ó, esse que é o porém dele, né? Eu tenho que fazer na ordem que fecha a figura. Então, ó, o A, depois eu fui no B, daí vai ter que ser o ponto D, que está aqui. O próximo ponto é o ponto E, então x do E e y do E. Aí eu tô aqui. E eu tenho que fechar a figura, então eu tenho que repetir a última, onde eu comecei, ó. X do A, até vou colocar diferente aqui, ó, porque aqui já é a repetição. Já vou ter que repetir ela, ó. X do A e o Y do A. E aí você fecha o determinante, ó. Certo? Então a gente ficou com a volta toda. E lembrando que isso aqui também é módulo da figura. Módulo de tudo isso, ó. Então, vamos aqui. Vamos fazer esse exemplo. Então, seguindo esses números que estão ali, nós vamos montar a área dessa figura. Então, vai ficar meio vezes o módulo do determinante. Então, vou colocar menos 2 vezes, e embaixo aqui o menos 3. O do B, menos 2 e 3. O 2, opa, deixa eu deixar mais bonito. 2 e o 5. O próximo, 4 e o 0, ó, A, B, D e E. E tenho que fechar com onde eu comecei. Eu comecei no A, que é o menos 2 e menos 3. Então, você sempre repete a última, repete na última posição a primeira, que é onde você começou. Certo? A maneira de resolver é parecida com a regra de Sarros. Então, vai ficar módulo, e aí você vai fazer a multiplicação parecida com o que a gente fez na regra de Sarros. Multiplica as diagonais principais aqui, somando, ó, menos 2 vezes 3, esse vezes esse, menos 2 vezes 5, né, que é uma soma. Deixa eu colocar aqui mais aqui, ó. Aqui é somado, né? Mais menos 2 vezes 5. Esse negativo é porque o número aqui é negativo. Mais 2 vezes o 0, que é o próximo, mais o 4 vezes o menos 3, que é o último. Ó. Agora, continua, só que agora as diagonais secundárias. Lembra que na regra de Sarros, na aula anterior, aí nós colocamos um negativo aqui? Então, é isso vezes isso, ó. Menos 3 vezes menos 2. Daí menos, esse menos aqui, o 3 vezes o 2. Opa, menos o próximo, que é o 4, 5 vezes o 4. E finalizando, menos 0 vezes menos 1. Menos 1 não, menos 2. E tem um módulo aqui. Vamos ver se vai caber. Opa, vai caber. Fecha com um módulo. É difícil de desenhar isso aqui. Vai caber menos 2. Então, A igual meio módulo
Daí aqui, vamos fazer as contas agora. Então perceberam, ó, ele é igualzinho a regra de Sal, só que ela não é compridona assim, ó, com 3, igual é aqui, ó. São 3, como a gente fez na forma retangular, ele fica mais rápido, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. Aqui mais com menos dá menos, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 0 dá 0, 4 vezes 3 dá 12, só que como tem um negativo ali, menos 12, então negativo, negativo, positivo e negativo. Agora aqui, os verdinhos lá, vou mudar a cor aqui, ó. Menos com esse menos dá mais, com o menos que está fora dá negativo. 3 vezes 2, 6. Aqui os dois são positivos, então menos com mais vai ficar menos 6. Aqui também negativo, 4 vezes 5, 20. E o último dá 0. Então, tanto faz se é mais 0 ou menos 0. Fecha com o módulo. Vamos fechar aqui embaixo os valores. A igual a meio vezes. Agora vamos ver quanto que dá essas somas aqui. Vou pegar todos. Vamos pegar esses aqui, ó. Tenho 3, 6 negativo, né? Então vai dar menos 18. Daí vou juntar esse com esse aqui. Dá menos 22. Menos 22 com esse menos 20. Então, menos 42. Confere isto. Vou conferir aqui. É isso aqui. Então, conferido. Pois confere lá. Se eu errei alguma coisa, vocês anotam no comentário aí para mim, por favor. Então, aqui a área. Meio vezes o módulo do resultado disso. Menos 18 com menos 42. Menos 60. O módulo do menos 60 é 60. Então, vai ficar 60 dividido por 2. Consequentemente, a nossa área aqui fecha em 30 unidades de área. Ok? Esse esqueminha aqui também, ó, você pode utilizar para calcular a área de triângulos, né, só do triângulo, por exemplo. Esse aqui, ó, esse exemplo, eu poderia ter montado ele na forma retangular. Se você fizesse ele na forma retangular, ele ficaria assim, ó. Vou fazer um parênteses aqui do lado para vocês verem, ó. Você poderia ter montado assim, meio vezes o módulo, daí colocaria 2 e B, 6 e 3, 4 e 5, só que aí você tem que repetir o último, né, que é o 2 e B. E isso tudo seria igual a 6, né, aqui que era o exercício. Então, ó, você consegue fazer assim também. Eu prefiro até fazer dessa forma aqui, ó. Depois de experimentar resolver assim, vai ter que dar o mesmo resultado, vai dar a mesma equação modular. Beleza? Bastante informação nessa aula aqui. Fizemos uns exercícios de um nível um pouquinho maior aqui da área de triângulo. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu aí o vídeo, né, lembra de dar um like aí para nós, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus colegas. Nós temos também aí o Instagram, segue a gente lá no Instagram, que sempre a gente vai comentar alguma coisa lá dos vídeos, dos novos vídeos, né? Beleza? Lembre de anotar aí nos comentários as suas dúvidas e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço, até mais.